Você já se perguntou como é trabalhar em um hotel, nos bastidores, lidando com clientes, trabalhando em várias funções? Se você já se perguntou sobre isso, então você está no vídeo certo. Olá, meu nome é Eliane, aqui do canal Portugal na Prática. E nesse vídeo eu vou trazer um resumo de como foi trabalhar um ano em um hotel aqui em Portugal. Vamos aqui. Eu separei alguns tópicos aqui no meu computador, alguns pontos que eu acho interessante ser tratado. Porque, como eu tenho um grupo no WhatsApp, que ali eu já tenho mais de 400 pessoas, e de diversas nacionalidades, né, de vários lugares do Brasil, surgiu algumas perguntas, né, porque lá no grupo a gente tem essa questão de estar mais próximo, né, no dia a dia. Então eu sempre falei, deixei claro com que eu estou trabalhando, olha, eu estou trabalhando nisso, estou trabalhando num hotel, estou em tal cidade. Então, no meu privado sempre veio muita gente perguntar como é trabalhar em um hotel. E como vocês sabem, em um hotel, e para quem não sabe, né? Em um hotel tem vários lugares para se trabalhar. Copa, cozinha, tem os quartos, tem recepção, que é recepção. Tem vários lugares no qual você pode trabalhar num hotel. E eu trabalhei em 4 funções. Eu trabalhei como copeira, trabalhei com pasteleira. Não, já passei mais, né? Mais de 4. É copeiro, pasteleira, cafeteira, que eu acho até essa palavra muito esquisita, empregada de andares e trabalhei no pequeno almoço. Então, eu vou trazer um por um, justamente nessa sequência, foi o que eu trabalhei lá no hotel. E eu vou trazer um por um, né, os malefícios, os benefícios, as dificuldades, tá bem? Vou tentar trazer aqui uma ordem cronológica e eu espero que esse vídeo seja interessante para vocês. Vamos lá. Vamos lá, sequência cronológica da minha vivência aqui em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, fiz alguns trabalhos extras em um hotel, que era um hotel menor, e já fui de cara para a Copa. Como a maioria de vocês já sabe, para quem não sabe, eu sou professora de matemática formada no Brasil e estive 10 anos em sala de aula. Então, esse setor de hotel, eu não tinha noção de como seria. Mas vim para cá aberta a aprender, né, novas coisas, novos desafios. Então, o que acontece? Então, um dos meus primeiros trabalhos foi fazendo esse trabalho extra no hotel, que a princípio para mim foi muito chocante, porque eu não tinha noção e tinha algumas pessoas que eram para estar me ajudando, inclusive brasileiro, e deixou fazer muitas vezes o serviço sozinho. Era um local meio que insalubre na questão de você começava a trabalhar com a roupa que tu tinha, tipo, era a roupa que tu veio de casa, era a roupa que tu ia trabalhar. Me deram um avental acho que de sacola, pra mim usar, porque como eu tava fazendo um serviço extra ali, né, que foi poucos dias, então não me deram um avental decente. Então, assim, eu tinha que estar trabalhando de tênis, complicado correr o risco ali de escorregar, até as meninas disseram assim, alguns dias atrás eu caí e quase que eu bati a cabeça aqui, porque o chão era muito escorregadio. Porque é cozinha, né, um chão de cozinha e o chão era muito liso, porque também estava sempre molhado, caiu no sabão, óleo, essas coisas. Então, para mim, foi um impacto muito negativo. E eu queria fazer qualquer outra coisa, menos estar numa cozinha, numa copa novamente. Entendeu? Tinha muita gente, vou dizer chata, não gostei, eu não me adaptei, pelo menos a esse primeiro hotel que eu passei. Depois disso, eu fui para trabalhar em call center, que eu já tenho até um vídeo aqui, eu posso deixar até no card, falando um pouco sobre a minha experiência, como foi trabalhar em call center, fiquei lá por volta de 8 meses. Depois fui trabalhar em um mercado aqui em Portugal, que é o conhecido Auchan, mas fiquei lá poucos dias também, que eu não consegui me adaptar corretamente, e já saí do Auchan diretamente para esse hotel, ao qual eu passei um ano, que foi um hotel lá na cidade de Vila do Conde. Hoje em dia eu já estou em uma outra cidade, mudei de cidade, mas esse não vem ao caso agora. Mas vamos lá, as funções que eu trabalhei no hotel. Então, copeira. E como foi a experiência entrando no hotel? Já foi uma experiência completamente diferente da primeira que eu estive. Então, eu até tinha comentado em outros vídeos que nem todo lugar é igual, entendeu? Então,
A primeira experiência que eu tive num hotel foi uma, e nesse hotel foi outra. E é um hotel completamente maior do que o outro, entendeu? O hotel que eu trabalhei era pequena, a cozinha muito pequenininha, tipo um formato em L, muito minúscula, muito pequena mesmo, sabe? Não tinha nem espaço, não tinha nem bancada direito pra você estar organizando os pratos, não tinha. E quando eu cheguei nesse, que fiz a entrevista, tudo, me contrataram, quando eles me levaram pra ver o local, enorme, cozinha gigantesca. Inclusive, enquanto eu falo aqui com vocês sobre essa experiência, como trabalhar em copeiro, eu posso até deixar um takezinho, que eu fiz até um vídeo uma vez para mostrar para meus familiares, de eu trabalhando. Eu vou até buscar, porque eu acho que tem na galeria do celular. Uma tarde que eu tava sozinha lá no hotel, e eu fiz, né, um takezinho gravando um pouquinho de um dia bem calmo, sabe, sem evento, sem nada. E a diferença de um hotel para o outro foi o seguinte: o primeiro hotel é em regime de horário repartido, que chama. E isso era muito ruim, porque eu estava trabalhando numa cidade e morava em outra, né? Nesse hotel menor, eu morava na Póvoa de Varzim e ia trabalhar na Vila do Conde. Por mais que não eram cidades tão longe uma da outra, mas eu tinha que pegar o metro, né? Ou metrô, como chama aí no Brasil. E nesse percurso, nesse meio tempo, acabava que perdia-se muito tempo. Então, a hora que eu saía do hotel para fazer uma caminhadazinha ali de uns 10, 15 minutos, para pegar, não sei se está passando barulho, o comboio, né, o trem que passa aqui perto. E para me pegar o metro, eu tinha que caminhar para aí uns 15 minutos, então já perdia tempo para pegar um metro. Quando eu chegava em casa, descansava por aí uma horinha, já estava quase na hora de voltar de novo. Então, isso de trabalhar horário repartido foi muito desgastante. Isso pra mim eu achei muito desgastante na altura. Então, já não tinha gostado muito do trabalho em si. O horário repartido também foi muito desgastante. O que foi diferente nesse outro hotel, porque o horário era seguido. Ou seja, a princípio eu pegava ali de 7 da manhã às 3h30 da tarde. 3h30 porque eles davam 30 minutos de almoço, né? Então, querendo ou não, você saia 30 minutos mais cedo de casa. E quem chegava tarde era de 3h30 da tarde, eu acho que era até meia-noite, se eu não me engano. E pronto, e foi seguindo assim. E era uma cozinha totalmente gigante, tinha uns 2 espaços de copa, tinha a copa onde se lavava a louça fina, que tinha aquelas máquinas. Eu vou deixar o vídeo passando aí pra vocês verem, que é bem interessante. Tinha as máquinas de lavar louça, né? A gente dava uma pré-lavada à mão. Então tinha assim a parte da copa de louça fina, que era a gente lavava copo, talheres, pratos, tudo que fosse de vidro. E tinha outra copa do outro lado também, gigantesca, onde a gente lavava panelas, formas, coisas muito gigantes. Mas para mim foi uma experiência muito boa, eu gostei demais de trabalhar naquele local. E uma questão, eu vou começar a responder algumas perguntas que me fizeram, tá bem no privado, eu resolvi trazer bem detalhado. Mas falando aqui a princípio do que um copeiro faz, né? As principais tarefas: lavar louça, organizar utensílios, manter a cozinha impecável, manter tudo limpo, organizado, o ambiente é de suma importância, tá? Para não juntar mosquito, nada dessas coisas. E a dúvida comum: é um trabalho cansativo? Sim, é um trabalho muito cansativo, inclusive você acaba tendo desenvolve os músculos do braço, da perna, porque você acaba fazendo agachamento com vários pratos pesados. Então, sim, é cansativo, tá? Quando eu comecei nesse hotel ali, a primeira semana, meus pés doíam muito, mas doía muito mesmo. A gente até comprou um negócio de fazer massagem no pé, e eu sempre usava muito, todo dia. Quando eu chegava do trabalho, eu ia colocar o massageado no meu pé, porque realmente doía muito. Lá eles me deram farda, blusa, calça e um sapato adequado para trabalhar no ambiente e também um avental. É necessário ter experiência anterior ou algum treinamento? Olha, por mais que fale assim, é lavar louça, mas
é interessante você já passar por ter passado. Se você não tiver como ter passado, você pode se candidatar a essa vaga. Mas assim, se você tiver uma experiência nesse setor, é melhor, porque você vai entender o funcionamento de uma cozinha. Não é a mesma coisa que você lavar louça em casa, entendeu? Em casa é uma quantidade específica, só que no hotel é diferente, minha filha. É uma loucura. E lá o hotel, ele não funcionava só para hóspedes. Tinha também a questão de eventos. Então, nessa questão de ter eventos, às vezes era eventos ali por noite sem clientes no evento. Então, multiplica isso aí, os pratos. É prato de sopa, prato de entrada, prato de sobremesa, prato de carne, prato de peixe, talheres, infinitos talheres, taça de vinho branco, taça de vinho tinto, taça de champanhe, copo de água, entendeu? Consegue visualizar só esse lado, entendeu? Então assim, é muita coisa, não é difícil, porque eu não tinha experiência e eu aprendi muito, sabe, nesse hotel. Mas assim, você tem que estar disposto, entendeu? É um lugar que não dá pra você trabalhar devagarzinho, sabe? Você pode até trabalhar devagar ali a princípio, enquanto você tá entendendo como é que funcionam as coisas, mas depois já tem que estar numa agilidade para que você consiga dar conta, porque também eles querem isso. Você tem que trabalhar direito, dar conta e quebrar o mínimo possível, tá bem? Como é a relação com os chefes e cozinheiro? Olha, eu não tenho o que reclamar. Inclusive no meu Instagram, para quem não conhece, pode conhecer, eu acho que o link tá aqui na descrição, se eu não me engano. Eu fiz um trechinho do relato de um cozinheiro em relação a mim. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, sabe? Eu fiz amizades maravilhosas lá, que muitas delas a gente ainda tem contato. Então, assim, comigo foi tranquilo. Eu sei que muitos reclamam, assim, de ter um tratamento diferente por você ser imigrante, mas o que acontece? Muitos imigrantes, quando chegam aqui, não querem trabalhar, entendeu? São folgados, então isso acaba queimando o filme no geral, sabe? Dos imigrantes em si. Então, olha, faça o seu trabalho, dê o seu melhor, entendeu? Que quando eles vêm, principalmente os portugueses, quando te vêm trabalhando, sabe? Eles não pegam no teu pé, sabe? Então é isso. Não tenho o que reclamar, foi uma experiência muito boa. Uma outra pergunta é um setor muito estressante? Não, eu não achei. Lavar louça eu não achei estressante, não. Eu acho até um local bem escondido você trabalhar na copa. Porque meio que você tá invisível ali, sabe? Você tá lavando louça, ninguém meio que tá dando conta de você. Você tá fazendo seu trabalho, limpando tudo. Então, não é um trabalho estressante. Tá bem? Então, essa foi a minha experiência. Se você trabalhou como copeiro em algum local ou pretende trabalhar, vir pra cá, pra Portugal trabalhar, coloca aqui nos comentários, deixe seu comentário sobre isso, que agora eu vou falar sobre a função pasteleiro. Saladas, doces, bolos e várias outras